Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Vamos iniciar então o nosso período de estudo bíblico com o reverendo Davidson, orando, e logo depois, para não atrasar, para que ele tenha um tempo bom para ensinar, para explicar, eu já vou compartilhar com ele. Oremos então. Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado, Senhor, por essa quarta-feira, obrigado, Senhor, porque reconhecemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos encorajado, até aqui reconhecemos a Tua bondade para conosco. Não há como negar, Senhor, a Tua providência, não há como negar o Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Muito obrigado, Senhor, porque reconhecemos que sem Ti nada somos. Então, Paizinho, queremos pedir que nessa manhã o Senhor mais uma vez fale conosco. Fale conosco através do Teu servo, nos dando compreensão daquilo que ele vai nos ensinar, para que a nossa fé seja mantida, seja fortalecida, seja desenvolvida, e que também, Senhor, aqueles que vão ser alcançados através dessa live, eles possam também ser edificados, e aqueles que não te conhecem possam te conhecer como nós temos te conhecido no dia a dia. Obrigado, abençoa-nos. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém. Deixa eu chamar aqui o reverendo Davidson. Reverendo Davidson, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem com você? Rapaz, eu não estou muito bem, não. Eu fui jogar futebol esse final de semana, aí deu Eita. ruim para mim, uma contusão, mas devagar eu tô indo, devagar eu Então. chego lá. Tem que pegar a unção do Martinho da Vila, né? Devagarinho. É isso É aí. verdade. Mas Reverendo Deus vai Davidson, abençoar, né? Vai dar tudo certo. amém, amém. Tá tudo bem por aí? O Rio tá chovendo, meu amigo? Aqui está um tempo chuvoso. Eu não vi aqui de manhã se está chovendo, mas está um tempo mais nublado, né? Entendi. Então, enfim, faz parte, né? É uma frente fria. Aqui no Rio de Janeiro é um eterno verão sujeito a frentes frias, né? Verdade, Então, a gente está agora numa frente fria aí. verdade. Meu amigo, eu vou sair de cena para você ficar bem à vontade aí, ser instrumento da graça de Deus para nos Amém. ensinar, tá bom? Obrigado, meu E querido. tchau, tchau. Deixa eu sair de Tchau. cena. Muito bem. Sempre começamos com indicações literárias, não é? Então, shalom a todos, sejam bem-vindos em nosso estudo de hoje, nossa aula. Mas começamos aqui a tratar, da Semente é a Palavra na sua segunda edição ampliada, tá bom? Aqui tem 400 páginas do puro suco da pregação, para você aprender a fazer pregações narrativas, tá? É o puro suco da pregação narrativa da nova homilética. Técnicas novas para você poder pregar a palavra de Deus. Isso aqui, é o meu livro Revelações Originais do Salmo 23, Segredos Revelados da Bíblia Hebraica, não é? É o comentário palavra por palavra, versículo por versículo do Salmo 23, como você nunca viu antes. Tá? Aqui, isso aqui é uma bênção para você. Tem o irmão siamês dele, que é esse aqui, Proteção Divina no Curso da Vida. São as revelações originais do Salmo 91 também, direto da língua original hebraica. Também palavra por palavra, versículo por versículo, numa diagramação também muito bonita, tanto a do Salmo 23 quanto a do Salmo 91. E o livro que é o lançamento desse ano, que deu ensejo a essa série de aulas que nós estamos fazendo aqui, é o livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. Não é?
Essa capa aqui é muito emblemática e o conteúdo desse livro aqui, ó, é o livro mais robusto até hoje, 420 páginas de comentários sobre o livro de Jó, o sofrimento humano, o porquê que Jó enfrentou o que enfrentou. Aqui tem tudo para você, tá? Tudo que eu tenho falado de modo resumido em nossas aulas tá aqui, ó, tá? Para você adquirir, além do sofrimento, a disputa pela integridade do livro de Jó, não é? Além dessa imagem aqui da capa, que é muito emblemática, eu já tenho explicado essa capa aqui para muitas pessoas que me perguntam. Aqui em cima está escrito em hebraico Ha-Satan, que é o nome Satanás em hebraico. Aqui embaixo, de modo deitado, está o nome Iov, que é o nome de Jó em hebraico. E na figura aqui eu fiz Ha-Satan ferindo Jó e esmagando ele, ferindo de sangue, né? Arrancando o sangue dele e esmagando. É uma imagem bastante forte e simbólica também para mostrar o conteúdo do livro de Jó, não é? E você pode fazer contato comigo pelo meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 021 998 58 5402. 021 998 58 5402. Então, eu vou enviar para você o link com todos os meus livros, os meus cursos, e-books gratuitos, cursos gratuitos também, que você pode fazer e então ser muito abençoado. Tá legal? Muito bem, pastor Aderson, estamos prontos então para começar o nosso conteúdo de hoje. Você já vê aqui na sua tela a nossa apostila, né? Estamos já na página 38, mas você pode solicitar gratuitamente ao pastor Aderson esse PDF aqui, ó. Segredos Revelados do livro de Jó, que é base do nosso livro aqui, Além do Sofrimento, tá legal? Já estamos quase chegando no final das nossas aulas aqui, mas ainda temos algum caminho pela frente, não é? E nós fechamos aqui, ó, o sofrimento dos justos. Mas antes de falar do sofrimento dos justos e dar continuidade aqui ao nosso conhecimento bíblico, né? Na aula passada, o nosso querido Alexandre Ávila, não sei se ele está online hoje, mas ele nos fez um desafio, né? Nos deu uma incumbência e um desafio de procurarmos as ocorrências da palavra predestinação na Bíblia. E ele fez essa pergunta aqui, não é? Eu peguei assim, a essência do questionamento dele e fiz essa pergunta aqui e fiz a pesquisa que ele pediu, não é? É verdade que todas as ocorrências da palavra predestinação na Bíblia grega são acompanhadas de artigos, pronomes e conjunções no plural, indicando que todas as ocorrências de predestinação se referem à eleição coletiva de Israel e não individual. Então, entenda aqui, ó, a questão dele é se todas as ocorrências, não é? Estão nessa configuração aqui para a nossa interpretação. Eu fiz a pergunta, né? Eu fiz a pesquisa, aliás, né? A pergunta que fez foi ele. Então, eu listei todas as ocorrências, mostrando as palavras gregas com transliteração e tradução. Analisei todas as ocorrências, então mostrando também a estatística no final, para podermos ver se o que ele pediu para eu estar olhando realmente é verdade, né? Bom, a questão sobre a predestinação na Bíblia grega e a sua possível referência a uma eleição coletiva ou individual é um tema teológico significativo no estudo da doutrina da eleição. Para responder com precisão, é necessário analisar todas as ocorrências da palavra predestinação ou conceitos relacionados na Bíblia grega, considerando o contexto imediato e as construções gramaticais. A palavra-chave é o verbo grego prorizo, tá bom? Prorizo, que significa predeterminar, predestinar ou decidir de antemão. Vamos analisar as passagens relevantes do Novo Testamento, tá?
Então, você tem aqui uma lista de ocorrências do verbo prorizo, o verbo grego que significa predestinação, tá? Aparece 6 vezes, tá bom? No Novo Testamento. As passagens são essa aqui, ó. Romanos 8, 29. Então, você tem o texto grego, que eu não vou ler, tem a transliteração, que é o modo de leitura com os nossos caracteres latinos, né? Para você conseguir ler e perceber a sonoridade do texto grego. E a tradução, né? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, tá? Romanos 8:20, 8:30 é a segunda passagem. A tradução, e os que predestinou, esse também chamou. 1 Coríntios 2:7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos. A qual, não é? A qual é a sabedoria, no caso, no contexto aqui, tá? Efésios 1:5. Ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele. E a última passagem é Atos 4:28. Para fazerem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que acontecesse, não é? Sempre prorizo, né, que é o verbo principal para a predestinação. Então, a análise gramatical e contextual é aqui, ó, uso do plural. Em Romanos 8, 29 a 30, os pronomes os, que é aqueles que, estão no plural, referindo-se a um grupo de pessoas que Deus predestinou para serem conformes à imagem de Cristo. Então, a predestinação aqui é sermos a imagem de Cristo. Não diz respeito a Israel, tá? Diz respeito à igreja, porque já está em jogo aqui a imagem de Cristo. E para Israel, especialmente no Antigo Testamento, não havia ainda essa temática deles serem conformes à imagem de Cristo. Isso aqui é uma referência já ao Novo Testamento, portanto, já aplicável à igreja, tá? O plural pode indicar eleição coletiva, mas não exclui o aspecto individual, já que o contexto aponta para a transformação pessoal à imagem de Cristo, tá bom? Isso aqui é em Romanos 8. Em Efésios 1, 5 e 11, o pronome é remas, que é nós, e o particípio plural, pluris existentes, também estão no plural, tá? Novamente referindo-se ao grupo, no caso também à igreja, porque o contexto é que determina qual é a indicação da passagem, né? Em 1 Coríntios 2:7, o substantivo Sofia, sabedoria, é o objeto direto do verbo prorissem, e o contexto indica a predestinação do plano divino e não de pessoas. Em Atos 4:28, o verbo está relacionado ao plano soberano de Deus para a morte de Cristo, indicando o evento e não pessoas específicas. Análise estatística, então. Das 6 ocorrências, 4 referem-se claramente a pessoas predestinadas. 4, tá? Das 6, 4. Se refere a pessoas, a indivíduos. Uma refere-se à sabedoria de Deus como parte do plano eterno. E mais uma refere-se ao plano de Deus para eventos relacionados a Cristo, tá? Então, aqui se refere tanto a pessoas coletivamente quanto a pessoas também individualmente, tá legal? Então, eleição coletiva ou individual. Todas as ocorrências que falam de pessoas usam pronomes ou particípios no plural. Isso pode sugerir um foco coletivo, a igreja como o corpo de Cristo, o povo de Deus. Contudo, o contexto de Romanos 8, 29 a 30 destaca o aspecto pessoal da conformação à imagem de Cristo, o que sugere que a predestinação se aplica tanto ao corpo coletivo quanto também aos indivíduos dentro dele. Então, aquele desafio, né, que o nosso querido Alexandre nos deu, ele estava correto em dizer que as referências à predestinação são a pessoas e estão no plural. O maior erro dele foi tentar colocar isso como sendo a eleição do povo de Israel,
tá? Talvez, se formos analisar, provavelmente buscando na Septuaginta em grego também, a palavra prorizo no Antigo Testamento, né, que é a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, talvez isso faça com que a gente também perceba algum sentido de eleição ou predestinação no Antigo Testamento aplicado a Israel. Né? Isso é bem possível, sim. Mas no Novo Testamento, a aplicação é para a igreja, porque todos os contextos em que prurizo aparece referente a pessoas, se refere ali à igreja de Cristo, tá legal? E não a Israel. É o contexto que vai dizer isso, tá? Contudo, o contexto de Romanos 8, 29 a 30 destaca o aspecto pessoal da conformação à imagem de Cristo, o que sugere que a predestinação se aplica tanto ao corpo coletivo quanto também aos indivíduos dentro desse corpo coletivo. Eu digo, o corpo coletivo não se refere a Israel propriamente. Talvez de modo aberto, né? Porque em todo caso, em Romanos 11, a gente vê que o que se refere a Israel se refere à igreja também. A igreja está enxertada em Israel. Então, o que a Bíblia se refere a Israel, de um modo assim mais amplo, se refere à igreja. E no que se refere à igreja, também de um modo mais amplo, se refere a Israel, tá? Mas a não ser que você considere essa aplicação mais ampla, os contextos se referem à igreja mesmo em todas essas passagens do Novo Testamento, tá? Só para fechar aqui e voltarmos ao nosso estudo, a conclusão. Não é correto afirmar que todas as ocorrências de predestinação na Bíblia grega se referem exclusivamente à eleição coletiva. O uso do plural gramatical enfatiza o aspecto comunitário da salvação, mas os textos, especialmente Romanos 8, também têm implicações individuais. A predestinação é tanto coletiva, como o corpo de Cristo, quanto pessoal, cada crente sendo transformado à imagem de Cristo. Tá legal? Então, esse é o nosso estudo. Para quem quiser essa apostila aqui, se o nosso querido Alexandre, né, quiser a apostila, ele pode pedir, eu já está em posse do pastor Aderson, é só pedir que o pastor Aderson envia, tá bom? Muito bem, voltando aqui então para o nosso estudo, a gente já tem tratado aqui, né, do livro de Jó, já falamos inclusive sobre a visão geral do sofrimento na Bíblia. Vemos aqui que o sofrimento é abordado nos relatos dos patriarcas, nos livros de sabedoria, nos salmos e também nos profetas, e nos ensinos de Jesus e apóstolos. Então, o sofrimento, né, é um tema muito, muito amplo. Inclusive, no meu livro, além do sofrimento, eu fiz, inclusive, um apanhado em uma boa parte, não digo em toda a literatura universal, porque isso é impossível, né? Mas eu peguei uma boa amostragem lá da literatura universal, literatura brasileira, na cultura, até um pouco no cinema também, de como o sofrimento é retratado nessas obras, né? Então, o tema do sofrimento é muito recorrente em nossa cultura, tá? E o livro de Jó também, livros antigos como o de Jó, ele já era tratado ali também, né? Porque o ser humano nunca conviveu bem com essa noção do porquê que o ser humano sofre, não é? Especialmente o justo, aquele que já tem o compromisso de amar e servir o Senhor, não é? Bom, o sofrimento dos justos, portanto, é um tema que ainda hoje causa calafrios em muitos grupos, em muitas pessoas. Personagens bíblicos como Jó, José, Davi e os profetas enfrentaram o sofrimento, mas permaneceram fiéis a Deus, mesmo apesar dos seus sofrimentos, tá? Então, veja só, né? Jó eu estudado bastante, né? Então eu não preciso enfatizar muito ele. Mas José enfrentou o sofrimento, lembra de que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Depois lá, na casa de Potifar, ele teve aquela situação lá com a mulher de Potifar e provavelmente o Potifar era um eunuco, então a mulher dele tinha esses impulsos
de buscar outros, né, de buscar o que nós entendemos como traição, adultério, por causa dessa condição do Potifar, enfim, é uma especulação, não sabemos ao certo se era isso, mas o fato é que ela quase que forçou José a deitar com ela, né? E José, para não cair em pecado, ele foge da situação. A roupa dele acabou na mão dela, porque ela estava agarrada à roupa dele, ele se foge pelado. E então, o que acontece é que ela usa isso contra ele, né? Faz aquela fake news, né? Como nós gostamos de falar hoje, faz aquela fake news e acusa José de ter tentado estuprá-la. E ele, então, é preso, e a história você conhece, né? Então, olha o tipo de sofrimento que José, o homem justo, sofreu. Ele acabou sofrendo tudo aquilo, mas no final ele fecha, né, o ciclo de sua vida com Deus trazendo sobre ele a vitória, né, final, sobre tudo aquilo que ele enfrentou. Davi também teve a sua cota de pecado, de erros, mas ele também foi um homem que sofreu muito com a sua família, principalmente, e até sofreu antes de chegar ao posto de rei, né? Então, Davi foi o melhor rei de Israel, até hoje ele é visto assim, mas ele teve a sua cota também, né, de erros lá. E ele sofreu muito também. Os profetas, então, nem se fala, né? Os profetas do cativeiro foram presos e levados cativos junto com o povo. Daniel foi um deles, né? Profeta, homem de Deus, temente a Deus, tinha compromisso com o Senhor, mas ele não deixou de ser levado. Sadraque, Mesaque e Abednego, também na fornalha ardente, eles provavelmente não eram profetas, mas eram homens fiéis a Deus, eram justos, né? E enfrentaram sua cota de sofrimento também. O importante é esse mais aqui, ó. Mais o quê? Permaneceram fiéis a Deus, mesmo enfrentando problemas, mesmo enfrentando o sofrimento, né? É esse mais aqui que faz a diferença. Tá legal? E o que será que Deus tem visto na sua vida? Será que você tem, como os profetas, os homens de Deus no passado, também enfrentado os sofrimentos, mas esse mais aqui tem crescido na sua vida, na sua experiência com o Senhor? Será que Deus pode olhar para você e dizer: olha, o meu servo, minha serva, o meu servo Aderson, o meu servo Davidson, a minha serva Cris, meu servo Alexandre? Será que Deus pode falar isso da gente? Esses meus servos sofrem, mas permanecem fiéis a mim? Essa é a questão, não é? Temos que buscar a aprovação de Deus, ainda que estejamos enfrentando tribulações, ainda que estejamos enfrentando problemas, sofrimentos, não é? Seja qual área for, tá? O importante é a nossa fidelidade ao Senhor, é o nosso compromisso com Ele, tá? A teologia da retribuição e os seus desafios, né? A gente tem trabalhado aqui a teologia da retribuição, que para quem está meio perdido aí na casa do pai, né, a teologia da retribuição é aquela teologia que funciona da seguinte maneira: se eu sou servo obediente, eu vou receber as bênçãos da obediência. Se eu não sou um servo de Deus, ou sou um servo desobediente, eu vou receber as consequências, as maldições da minha desobediência. O Antigo Testamento inteiro está pautado na teologia da retribuição. Inclusive, é o que motiva os justos a buscarem a justiça. Em primeiro lugar, porque eles querem servir a Deus de modo fiel. Por quê? Porque ele ama o Senhor, ele não quer entristecer o Senhor, ele tem um relacionamento com o Senhor. Mas também, em segundo plano, o justo tem essa ênfase para praticar a justiça, porque ele tem a esperança de receber as bênçãos de quem é justo. Isso é normal, a Bíblia está cheia desse ensinamento, né? Antigo e até Novo Testamento também. O problema aqui do livro de Jó, que a gente tem trabalhado, é que os amigos de Jó,
como nós também já vimos, entenderam com muita rigidez essa teologia da retribuição. E o objetivo do livro de Jó é mostrar para a gente que não é assim tão preto no branco. Deus é tão soberano que até sobre a teologia da retribuição ele tem soberania, ele tem total controle e total liberdade para continuar seguindo com a teologia da retribuição, que seria a lei geral, né, a ordem geral, mas se ele quer, ele é tão soberano que ele pode simplesmente, em determinados casos, não trabalhar, não agir pela teologia da retribuição. Mas no final das contas, no final de tudo, acaba funcionando mesmo com essa teologia retributiva, porque Deus é tão justo que ele vai de fato abençoar, mesmo que o justo enfrente um período talvez até longo de sofrimento. A tradição judaica diz que Jó levou cerca de 9 a 12 meses sofrendo o que sofreu, tá? Então foi um período relativamente curto, comparado com toda a vida de Jó, né? Foi um período de 1 ano, mas é um ano que valeu por 10, né? Devido ao tipo de sofrimento e quanto o tempo, né? Qualquer um aqui que passa por sofrimento sabe que no momento do sofrimento o tempo demora a passar, né? Às vezes 1 minuto em sofrimento é o equivalente, na nossa percepção psicológica, é equivalente a um dia inteiro, a uma semana inteira, porque as horas custam a passar, né? O tempo custa a passar, porque a gente está em sofrimento. Agora, quando a gente está fazendo alguma coisa que nos dá prazer, o tempo voa, não é? O tempo passa muito rápido na nossa percepção psicológica. Bom, então, a teologia da retribuição sustenta que o sofrimento é consequência direta do pecado, mas essa visão apresenta limitações, como temos visto aqui ao longo da história de Jó, não é? As Escrituras desafiam essa abordagem simplista, apresentando exemplos de justos que sofreram injustamente, não é? Então, essa questão aqui do justo sofrendo injustamente é uma condição temporária, tá bom? E no final, Deus acaba retribuindo mesmo, né? Mas que a gente sempre olha para o problema do jeito maior do que ele de fato é, né? A gente enxerga o problema, muitas vezes, exagerando. E, mesmo no livro de Jó, você segue a história dele toda e, no final, você sabe que Jó foi justificado por Deus, né? Foi abençoado por Deus. Bom, vemos ainda aqui a resposta de Deus ao sofrimento humano, né? Deus responde ao sofrimento por meio da sua proteção, e nós já trabalhamos aqui a ideia de proteção, tanto em nossa série baseada no Salmo 23, quanto também em nossa série baseada no Salmo 91, tá? Em todo caso, trabalhamos a proteção. Providência, trabalhamos também bastante nesses 2 salmos. A intervenção direta de Deus é quando ele faz o milagre. A intervenção direta é quando ele mete a mão para trabalhar no meio da nossa história, não é? Então ele desvia o curso natural, às vezes até das consequências das nossas escolhas, da nossa vida. Ele sobrenaturalmente trabalha e faz a sua intervenção direta na nossa própria vida. Deus trabalha com consolo e renova a nossa esperança também no meio ao sofrimento, tá? Tudo isso ele fez com Jó e também fará com a vida de cada um de nós, tá legal? Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã.
Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Agora, a comunidade, a nossa comunidade de fé, a nossa família, nossa igreja, qualquer comunidade que você encontre apoio, né? Nossas comunidades de apoio, tem um papel fundamental para nos ajudar a enfrentar o sofrimento, tá? A comunidade de fé tem a responsabilidade de oferecer consolo, oração e restauração aos que sofrem. Então, o que cabe à igreja, à família, a estar contribuindo para minimizar o sofrimento e até ajudar na própria restauração geral da pessoa, a gente precisa se conscientizar e trabalhar, não é? Para que a gente possa ajudar as pessoas da nossa comunidade a passar pelo sofrimento. Agora, mesmo assim, Deus vai também trabalhar, porque aquilo que não compete à humanidade fazer, à comunidade fazer, Deus então trabalha, tá? Agora, Deus vai trabalhar com quem tem compromisso com Ele. Assim como também a comunidade vai ajudar ao indivíduo que tem compromisso com essa comunidade. E uma coisa que eu acho engraçado, muitas vezes, na verdade é até um pouco trágico, né? Seria engraçado se não fosse trágico. Várias pessoas que é louco do meu ministério, da minha experiência como pastor, reclamam, eu saí da igreja assim, por que você saiu? Eu saí porque eu passei por um problema sensado no período lá da minha vida e ninguém da igreja me visitou, nem o pastor ligou para mim, né? Coisas desse tipo, uma reclamação muito recorrente. Acho que o pastor Aderson também deve ter experiência nesse sentido. Mas o mais engraçado é que quando essa pessoa estava bem ainda não tinha passado pelo sofrimento, e ela, portanto, era parte feliz da igreja, ela também não se preocupava com as pessoas, com outras pessoas da comunidade que estavam, por sua vez, passando por sofrimentos. É claro que eu não estou justificando aqui a inação da igreja na ajuda mútua, né, de alguém. Se a igreja falhou, ela falhou, não tem como justificar isso. Não é justificativa, mas é apenas uma pontuação tragicômica, né? Que geralmente as pessoas que são muito radicais, que saem logo da igreja porque não foi visitado, não foi procurado, não teve apoio, ele também não dava apoio para ninguém enquanto ele estava bem, não é? É só um parênteses aqui, fecha parênteses e siga bem, caminhoneiro Shell, né? Vamos seguir aqui. A esperança cristã diante do sofrimento. Aqui já estamos falando da esperança do cristão diante do sofrimento, tá? Qual é a esperança que a gente tem? A esperança cristã se baseia na promessa da ressurreição, da restauração de todas as coisas e da vida eterna, não é? O termo hebraico é olam. Olam, que significa a vida no mundo após essa existência, né? Essa vida permanente, essa vida eterna, essa vida que extrapola a nossa experiência terrestre, que vai acontecer pela ressurreição, inicialmente, pela restauração de tudo e de todas as coisas também, porque envolve também a natureza, o mundo, a terra e a vida eterna de um modo geral, né? Aqui vale a pena algumas explicações, porque quando a gente fala em ressurreição, primeiro, ressurreição não é a mesma coisa que reencarnação, tá? Tem que deixar claro isso. Ressurreição é a pessoa que morreu voltar a viver com o próprio corpo que ela tinha antes, só que transformado. A reencarnação é quando a alma sobrevive fora do corpo, o corpo morre, a alma vai para algum lugar, aí vai depender da religião ou da filosofia de vida, para você entender para onde é que a alma vai. Nós cremos que a alma, como fôlego de vida, ela volta para Deus, né, que o deu,
conforme diz lá em Eclesiastes. Mas o fato é que nessa visão, né, da reencarnação, a alma fica guardadinha lá em algum lugar e quando vai reencarnar, ela ganha um novo corpo, uma nova aparência, ou até com uma aparência, parecida com a que ele tinha antes de morrer, na vida passada, digamos assim. Mas ele vai ganhar um novo corpo e vai ter uma nova vida, inclusive para poder estar purgando ou purificando os seus erros, os seus crimes, os seus pecados da vida passada. E na visão espírita kardecista, principalmente, é esse jogo, né, de desencarnar, reencarnar, desencarnar e reencarnar, esse ciclo contínuo, o ser humano, ou a alma humana, vai alcançando o seu autoaperfeiçoamento. Então é como se Deus tivesse criado esse sistema para a alma humana se autoaperfeiçoar, tá? Claro que isso é antibíblico, não tem base alguma na Bíblia para você afirmar isso. A base é unicamente, no caso do kardecismo, as experiências espiritualistas que tiveram ao longo da história e fizeram livros psicografados. Para quem é cristão, minimamente consciente da sua fé, sabe de onde vem, sabe qual é a origem desse tipo de doutrina, tá bom? Não preciso nem falar aqui, você já sabe. E, aliás, a Bíblia diz em Romanos 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e vindo logo após isso o juízo, né? Então, não há base alguma para você confirmar ou reafirmar a reencarnação, tá? A Bíblia não fala em reencarnação. A Bíblia fala em ressurreição, que é, como eu já expliquei, é o ser humano que morreu voltar a viver, mas recebendo o seu próprio corpo inicialmente, só que transformado e adaptado para a nova realidade, para a nova vida. E aqui vem o conceito de restauração quando acontece a ressurreição. Por quê? Porque se o cadáver é ressuscitado, mas sem que seja restaurado à condição de perfeição, ou seja, a condição do ser humano antes do pecado, portanto, sem doença, sem nenhum tipo de limitação, sem estar com nenhum tipo de problema, né? Se o cara era aleijado, ele vai ressuscitar aleijado? Não, não vai, né? Ele vai ressuscitar plenamente em condições perfeitas, porque além da ressurreição vem a restauração. Ele não vai ser tipo Walking Dead, andando como se fosse um morto-vivo, um zumbi, né? Todo desconjuntado, com roupa rasgada, querendo comer cérebro. Isso não é ressurreição, não é? Porque não está acompanhada da restauração. Então, a pessoa que vai ressuscitar, ele vai ressuscitar restaurado, numa condição perfeita, como se ele nunca tivesse conhecido a deteriorização e a morte provocada pelo pecado, tá? Ele não vai ter nenhum tipo de deteriorização, ele vai ser restaurado a uma condição como se ele nunca tivesse sido deteriorado pelo pecado, tá? Como se nunca tivesse acontecido a depravação total da raça humana. Isso do ponto de vista espiritual, emocional, do ponto de vista moral, do ponto de vista também físico, tá? Em todas as áreas da vida humana, da experiência humana, haverá restauração. E isso também responde àquela pergunta: quando eu for para o céu, será que eu vou lembrar do meu parente que eu amei tanto, minha esposa, meus filhos, meu marido, né? Meu parente lá que eu amava tanto, aquele meu amigo, aquela minha amiga de longa data, ele morreu sem Cristo, então ele não está no céu comigo. Será que eu vou lembrar? Se eu lembrar, eu vou ficar triste. Calma aí, cara, para ainda não, isso não funciona assim. A restauração total também vai acontecer com as suas emoções. Então, quando você ressuscitar e o seu parente que você tanto amou aqui em vida não ressuscitar e não for salvo, o seu sentimento não vai ser de, meu filho não foi ressuscitado, eu estou sofrendo aqui no céu por causa dele.
Não, a sua emoção também vai ser restaurada. E agora a sua dimensão será outra, porque você vai estar alegre com Cristo, alegre com Deus, por aqueles que foram salvos. E também se alegrar por Deus ter realizado a sua justiça. Porque aquele que viveu a sua vida inteira na impiedade, na maldade, ele glorificou também a Deus, mas quando Deus aplica a sua justiça e o ímpio recebe o pagamento justo pelo seu pecado, pela sua injustiça, pelo seu coração duro, né? Ele então vai pagar perante Deus isso tudo. Isso então também glorifica a Deus, quando Deus está agindo com justiça, exercendo a sua justiça. Tá legal? Essa tensão entre a justiça de Deus e o perdão, a graça de Deus, a misericórdia, essa tensão ela acaba coexistindo e, de fato, no final dos tempos, no final de tudo, tanto a justiça quanto a graça e a misericórdia, no final, vão redundar na glória de Deus, de uma forma ou de outra. Tá legal? Bom, vamos dar uma paradinha por aqui, porque eu acho que se o Alexandre estiver nos assistindo hoje, ainda não sei exatamente se ele está ou não, vai ter muita pergunta hoje, né? Então, vou dar um tempinho maior aqui para as nossas questões no final. E na próxima aula, se Deus permitir, vamos trabalhar aqui já no final, quase no final do nosso material, né? A revelação suprema, finalmente Deus responde a Jó. Aqui é o clímax. Na próxima aula, vamos estudar o clímax do livro de Jó, tá bom? Não perca a próxima aula, vai ser o clímax de tudo que temos estudado até agora, tá legal? Então, pastor Anderson, agora a palavra é sua. Joia, 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 meu amigo, joia, joia, joia. Quero dar bom dia para alguns irmãos que estão ou passaram por aqui, né? A Lorena de Oliveira, também a Rosimelo está conosco, a Cris, que está ali no sofá, mas ela está também acompanhando, né? E outros que passaram por aí. Queridos, nós temos aqui sim uma pergunta muito bem feita pela Rose Melo. Vou colocar em tela que diz assim: qual é o papel apropriado da fé e da razão na solução dos mistérios da vida, como os que o Jó enfrentou? Boa pergunta. Muito bem. Minha querida Rose, tudo bem? Shalom para você. Olha só, essa pergunta é interessante por quê? Porque ela fala do papel tanto da fé quanto da razão, não é? A fé é a confiança, tá? Sempre você entenda a fé como o apego que você tem a Deus. E esse apelo é motivado pela confiança. Então você confia em Deus, você tem um relacionamento com Ele, essa confiança faz com que você se apegue ao Senhor, e esse apego, essa firmeza que você se apega é a fé, tá? Essa confiança inabalável em Deus. Isso é fé bíblica. E a razão é a nossa mente. A mente dá respaldo para a fé, porque a sua fé, ela não vai acontecer de modo aleatório, de modo, né? Você vou aposentar o cérebro para poder ter fé em Deus. Não, não é assim. Se você aposenta o cérebro para poder dizer que tem fé em Deus, você não tem fé. Você tem fideísmo. Fideísmo é uma crença cega. A fé bíblica não é crença cega. A fé bíblica não é aquela fé cega que você fecha o olho e dá o passo de fé porque você confia. Não é isso. Você está com o olho bem aberto, você está com a sua mente funcionando e é como aquela criança que o pai fala, a criança está em cima de uma cadeira ou da mesa, aí o pai fala, se joga que eu seguro você. A criança não vai se jogar de olho fechado, ela vai se jogar de olho aberto. Por que que ela vai se jogar? Porque ela está vendo que é o pai dela que está ali. Ela confia no pai, ela sabe que o pai dela não vai deixar ela se esborrachar no chão, né? Claro que se houver um pai desnaturado que faça isso, porque ele gosta de ver o filho sofrer,
aí não é pai, né? Não posso nem considerar pai uma pessoa desse jeito. Mas geralmente o pai que ama a criança, ele vai pegar a criança e vai pegar no colo, vai jogar para cima, enfim, a criança confia no pai. A fé ela está atrelada à confiança, então não é fideísmo, não é uma fé cega. Você não crê no éter, você não crê no nada. Você crê em uma pessoa que te ama, que você se relaciona e você está firme a nesse relacionamento. A sua fé está firme nisso, tá? Então a razão e a fé, ela vai trabalhar em conjunto. E como é que você vai enfrentar o sofrimento usando a fé, que é essa confiança firme que você tem em Deus, porque você já está em um relacionamento com Ele, e a razão trabalhando junto. Você não tente entender todas as razões filosóficas do sofrimento, porque enquanto você estiver no olho do furacão, como Jó estava, você não vai entender tudo. Você não vai compreender tudo. Eu já expliquei em aulas anteriores aqui que quando você está passando pela prova, como até o cantor Lázaro, né, de saudosa memória cantava, né, você passa pela prova dando glória a Deus. Quando você enfrenta a prova, você precisa entender, não são as razões pelas quais você está enfrentando a prova, porque você nem sempre vai saber. Você precisa compreender, e vai usar a razão para isso, é para entender a lição que você precisa receber e compreender, né, aprender para que você saia o mais rápido possível da prova. Há uma diferença na Bíblia entre Deus julgar alguém e quando há o juízo de Deus, que é o din, no hebraico, né, o din. No juízo, você sabe exatamente por que você está sofrendo, porque você está recebendo o juízo que está plenamente ligado à sua vida de pecados, tá? O juízo é decorrente do pecado. Então, ele está interligado ao pecado e você geralmente sabe. Quando o crente passa por uma provação, que não está ligado ao pecado, mas está ligado a um teste que Deus queira fazer, geralmente o teste que Deus faz com o servo dele, com o filho dele, não vem seguido de explicações. É um teste surpresa que você enfrenta, tenta aprender o mais rápido possível a lição desse teste, desse deserto, para você sair dele e não ficar muito tempo patinando no sofrimento, entendeu? Aprendeu a lição, saiu dele. Depois, mais tarde, em geral, mais tarde, pode ser que você compreenda e perceba fora do olho do furacão a razão pela qual você enfrentou o teste naquele momento. Mas pode ser que nem assim você entenda isso. Pode ser que você simplesmente morra e não saiba o motivo pelo qual você enfrentou, tá? Isso também acontece muito. A nossa irmã Rose, ela faz então uma outra pergunta, né, com base na sua resposta. Deus sempre promete finais felizes para o seu povo? Pergunta interessante, hein? É legal também. Sim, para quem é parte do povo de Deus, é claro. No final da vida, o céu é felicidade, né? Eu costumo dizer para aqueles que morrem, para o crente que morre, né? Que o céu é a resposta final a todas as orações da vida do crente. Então, o crente que morre, ele não morre em desespero, porque ele sabe que simplesmente ele vai receber o céu como resposta final. E quer final mais feliz do que o céu, não é? Então, sim, todo crente, todo servo de Deus, mesmo morrendo, ele vai ter o final feliz, tá? Essa é a promessa de Deus. Vai ter a ressurreição, vai ter o final feliz no céu, e essa é a nossa realidade, a nossa esperança, tá legal? Para o ímpio, para aquele que não quer servir a Deus, aquele que é o escarnecedor, que é pior até do que o ímpio, não é? Esse não tem jeito não, é infelicidade mesmo, é inferno para ele, tá? Joia, deixa eu voltar aqui. Muito bem. Joia, joia. E isso fica muito bem visto também lá na parábola do rico e do Lázaro, né? E ali vai falar a respeito do desfecho,
da vida deles, e né, por conta daquilo que fez, optou, escolheu, teve um destino, seguiu por um caminho, o mundo dos mortos, algumas versões bíblicas vão falar dessa forma, e outros foram para, no caso, o rico foi para o seio de Abraão, não, o Lázaro, desculpa, o Lázaro foi para o seio de Abraão. Não diz, o texto, a parábola não esclarece em que momento Lázaro creu em Jesus, mas fato é que ele creu em Jesus. E é interessante, reverendo Denis. Só para lembrar, né? É uma parábola. Parábola é história inventada. Nenhuma parábola aconteceu na realidade. É uma parábola, uma história inventada. Como se fosse uma novela, um filme, né? Para ilustrar uma verdade. A verdade é o que a parábola ilustra, e não propriamente a história, tá? Exato. E aí é interessante, nessa mesma linha de raciocínio, é interessante perceber que nos dias de hoje, por exemplo, o reverendo Davidson, no seu estudo, ele comentou a respeito da teologia da retribuição. E essa teologia está presente no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, de certa forma, ele é recheado sobre essa teologia da retribuição. Até o Novo Testamento também, né? A nossa própria esperança do céu, no final, não deixa de ser a teologia da retribuição. É Deus retribuindo a nós pela nossa obra de justiça em Cristo, que é atribuída a nós, né? E aí, com base nisso, a pergunta, o questionamento, né, que eu me faço nos dias de hoje é: e aqueles, reverendo Davidson, que entendem que o Antigo Testamento tem que ser deixado de lado, que o que vale hoje é apenas o Novo Testamento? O Antigo Testamento não tem nenhuma relevância, nenhuma importância para o cristão de hoje. Eu falo isso porque eu já ouvi, né? Já ouvi no Rio e já ouvi aqui em Aracruz também pessoas alegando isso. Eu também já ouvi isso. Isso é a maior heresia que você pode falar. O Antigo Testamento, ele dá a base para o Novo. O seu Antigo você não entende, por exemplo. Nem mesmo o sacrifício de Cristo. Por que ele teve que morrer? A base disso está no Antigo Testamento. Claro que o Antigo Testamento, sem o Novo, ele fica incompleto, porque o Antigo aponta para o Novo, inclusive lá em Jeremias, não é? Você diz ele falando literalmente isso, a nova aliança, o Novo Testamento. Aparece em Jeremias, não é? Então, Jeremias aponta para o Novo Testamento, porque todo o Antigo Testamento joga para frente, joga para o Novo. É o objetivo do Antigo Testamento. E o Novo Testamento tem por base o Antigo. Sem compreender o Antigo, você não entende o Novo. Você não entende nem por que você é salvo. Então, o plano de salvação tem que incluir Antigo e Novo Testamento. São as duas teologias bíblicas necessárias para que você possa compreender de fato a palavra de Deus, tá? Então, é uma heresia enorme quem fala isso. O cara tá capenga, né? Muito capenga, tá? Muito capenga, né? Tá andando o estilo deixa que eu chuto, né? Deixa que eu chuto. Isso, para quem não sabe, essa é uma linguagem, né, do futebol, né? Deixa que eu chuto. E aí, olha só, né? E uma coisa vai puxando a outra, né? Um filho vai trazendo uma outra situação, e que nós precisamos estar atentos, amados irmãos, porque, como o reverendo Davidson colocou, eu sou da mesma fala do reverendo Davidson. Eu preciso entender, compreender, estudar também o Antigo Testamento, porque ele vai ampliar, esclarecer a minha visão no Novo, a minha visão a respeito do próprio Cristo Jesus, né? Eu preciso entender o Antigo Testamento. Então, não cometam a gafe, né, de desconsiderar o Antigo Testamento. E aí, dentro dessa questão que nós estamos conversando, né, a teologia da retribuição, a questão do Antigo Testamento, né, algumas pessoas ainda se apoiam da seguinte maneira: não, desconsideram o Antigo Testamento, e ao desconsiderar o Antigo Testamento falam, não, é questão da obediência, né? Muitas delas, aquilo que o apóstolo Paulo fala, né, escrevendo aos Romanos, não é porque eu fui alcançado pela graça que eu vou sair vivendo de qualquer jeito. E a expressão que ele utiliza lá é: eu vou sair pecando.
Ao contrário, né? Eu tenho que me saber quais são as implicações da graça para que eu possa viver de modo a testemunhar daquilo que Jesus fez. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas acham, e eu já ouvi isso, esse comentário, essa fala, que no final vai dar tudo certo. Que no final, de alguma maneira, Deus vai salvar. E eu falo, gente, isso é absurdo. Fala aí, que aqui no seu comentário foi bênçãos oriundas da obediência e a maldição, eu coloquei assim, né, para eu entender melhor, os perrengues por conta da desobediência. Tem muito crente que tem dificuldade de lidar com essas duas informações. Tem até uma pergunta nova aí da Rose, né? Podemos dizer que o sofrimento vale a pena? Agora esquentou, hein? Assim, claro que vale, tá? A Bíblia diz que vale, não é? Diz que o sofrimento tanto ele é passageiro, quanto também, de alguma forma, ele vai produzir em você algum aprendizado. E esse aprendizado, essa casca até emocional que você aprende a criar, não é? Vai te proteger, te dar orientações, vai te treinar. Entenda sempre o sofrimento do ponto de vista espiritual e até emocional, moral até, né, também. O sofrimento, ele vai te dar, ele é um treinamento. Foi assim, inclusive, que o teólogo Agostinho entendia o sofrimento do ponto de vista filosófico, né, também, teológico barra filosófico. Porque Agostinho dava ênfase a isso. O sofrimento, ele é didático, você aprende com ele, não é? E, de fato, você vai aprender mais confiança em Deus. Porque quando você pede, por exemplo, Senhor, me dá mais fé, você já sabe que fé é confiança. Você vai treinar a confiança para exercitar a sua fé. Como é que você vai exercitar? Enfrentando problemas, enfrentando sofrimento, em que você precise demonstrar o seu grau de fé, o seu nível de fé, a partir desse sofrimento, entendeu? Então, se você pede mais fé, prepare-se para receber mais sofrimento. Se você pede mais paciência, prepare-se para receber mais situações que você vai precisar exercitar a sua paciência. É assim que funciona, entendeu? Então, se você não quer passar por sofrimento, não peça com tanta veemência assim para Deus aumentar a sua fé, porque é assim que ele vai te treinar, entendeu? Microfone, pastor. Pois é. Então tem muita gente orando errado aí. Não é? Tem muita gente se equivocando na oração. Peça a Deus habilidade para lidar com cada situação. Peça a Deus sabedoria para lidar com cada situação. Peça a Deus discernimento para lidar com cada situação, né? E é interessante. Razão e sabedoria para você aprender rápido o motivo da prova, para você sair logo dela, entendeu? Quanto mais rápido você aprende, mais rápido você sai da prova que Deus está te colocando. Esse é um aspecto aí que, assim, é muito importante frisar, né, a fala do reverendo Davidson, né? Porque eu confesso que ele é a primeira pessoa que eu ouço falar sobre isso. Pedir a Deus sabedoria para aprender aquilo que você precisa aprender, que eu preciso aprender, enquanto estamos passando por uma prova, enquanto estamos passando por uma aprovação, né? Isso é de suma importância, né? A Rose agradece aí, né? Ela falou, entendi, pastor, obrigado pelos esclarecimentos. Eu quero também aproveitar, e aí, para fazer o fechamento, pedir ao reverendo Davidson que comente com um pouquinho de mais calma a respeito de uma fala que ele falou assim: Deus ajuda o indivíduo que tem compromisso com ele, assim como a comunidade vai ajudar aqueles que têm compromisso com ela. Por que eu destaquei essa frase? Porque essa frase ela é muito interpretada de maneira equivocada por parte de muitas pessoas, né? Algumas pessoas não têm compromisso com Deus e acham que Deus vai ajudar ou que Deus tem a responsabilidade de fazer algumas coisas. Explica um pouquinho mais, reverendo Davidson, por gentileza. Algumas pessoas veem tanto Deus quanto veem até mesmo a igreja
como se ela fosse um departamento, como se a igreja, ou Deus, fosse um departamento do governo. Não é? Então, o governo ele tem a obrigação de dar saneamento básico para todo mundo, de dar segurança pública. A gente sabe que o governo não faz isso, não é? Não faz, pelo menos, de modo adequado e satisfatório. Mas, em tese, é a obrigação do governo fazer isso. Pagamos impostos para isso, não é? Agora, não é o caso de Deus e nem da igreja. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Ele abençoa por amor. E a igreja também, ela não tem a obrigação de abraçar o mundo inteiro para resolver todas as mazelas do mundo, porque a igreja não é Deus. A igreja serve a Deus, mas ela não é Deus. E na Bíblia, o Salmo 23 ensina isso, o Salmo 91 já começa com essa noção, porque o Salmo 91 diz assim: bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Então não é qualquer um que vai descansar em qualquer lugar. Vai descansar é quem está à sombra do Onipotente, porque encontrou o lugar secreto do Altíssimo e habita nesse lugar secreto. É comunhão com Deus. O próprio Salmo 23 também, né, ali fala desse compromisso do pastor ovelha, ovelha pastor. Então, Deus vai abençoar mais com as bênçãos da aliança aquele que está no contexto da aliança. Entende? Então, até mesmo a igreja, ela tem mais responsabilidade de abençoar, de ajudar a comunidade de fé, né? Ela vai ter mais essa responsabilidade para quem faz parte com o compromisso dessa comunidade de fé. Aí o cara não frequenta a igreja, quase não vai à igreja, só é membro nominal lá, o nome está lá no hall de membro, mas não aparece na igreja, não se envolve com ninguém, entendeu? É como se não existisse, é um membro fantasma da igreja. Aí ele passou por um problema, agora ele quer que a igreja dê tudo para ele, como se ele fosse um membro ativo mesmo, um membro comprometido. Espera lá, vamos devagar. Se o recurso é escasso, e hoje em dia, já há 2 anos, os recursos têm sido muito escassos, recurso financeiro que eu me refiro, né? Então, a igreja não tem para dar para todo mundo, não tem como ajudar todo mundo. Ela vai ter que fazer escolhas. É natural que ela vai escolher, quando o recurso é escasso, a pessoa que ela percebe que tem mais compromisso ali, que está envolvido. É natural. E quando dá para ajudar alguém que não tem muito compromisso, ela também ajuda. Mas não é a prioridade. Ainda mais para quem é fora da igreja, entendeu? Se o recurso é escasso, a própria Bíblia diz, ele vai ajudar primeiro aos domésticos da fé. Primeiro, prioridade. A ajuda prioritária é para quem está no contexto da comunidade. E depois, se sobrar, se tiver condição, ajuda aos de fora. Entendeu? Essa é a ideia. Joia, 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 joia. Interessante, é interessante frisar isso, porque tem muita gente nos dias de hoje que tem um pensamento equivocado e que estão compartilhando um pensamento equivocado, falando, eu vou usar a seguinte expressão, né? Falando besteira, né? E pasme, porque a gente ouve tanto por parte de quem é membro, mas às vezes a gente ouve também por parte de quem está na liderança. E não é só falar bobagem, é cobrar também, entendeu? Usar essa bobagem como se fosse uma verdade universal. A igreja tem que ajudar todo mundo de qualquer maneira, né? Não importa quem. Espera lá, vamos devagar. Né? O seu primeiro compromisso, a Bíblia diz, é com os domésticos da fé. Depois, quando dá, ajuda outros. Né? Mas você tem prioridade, sim. Exatamente. E aí, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, se você se encontra nessa situação, o conselho que nós te damos é se aproxima da igreja, se firma na igreja. Antes de passar pelo furacão, tenha um compromisso com a igreja, antes. Exatamente, antes, bem antes. Depois que entrou no furacão, vai ser mais difícil. Deu no furacão, você quer agora a mão estendida para você? Você que nunca cultivou amizade, compromisso com ninguém? Aí fica difícil, né?
Verdade, verdade. É isso aí. Meus irmãos, estamos chegando ao final, né, da nossa live de hoje, aprendendo com os sofrimentos de Jó. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estiveram por aqui. Eu vou pedir ao reverendo Davidson que faça as suas considerações finais e depois ele faça também uma oração agradecendo a Deus, né, por esse dia, por esse momento que aqui estivemos. Quero te convidar, né, a estar conosco às quartas-feiras. Nós vamos voltar amanhã com Deus, pelo menos para fazer o fechamento, tá bom? Porque depois nós vamos entrar de recesso. É porque nós viemos de tantas atividades, e aí, por conta dessas atividades, eu entendi que a gente estava precisando recuperar o fôlego. E no último final de semana, fui jogar bola na confraternização aqui da associação. Aí estou contundido, então, assim, uma série de coisas. Mas calma, nós vamos fazer o fechamento aí da nossa manhã com Deus, tá bom? Reverendo Davidson, eu contigo, as considerações finais, por gentileza. Obrigado, pastor Anderson, né, por mais essa oportunidade aqui, ó. Só para pontuar, né, o que eu já falei desde o começo, né? A Semente é a Palavra, da sua segunda edição ampliada, tá legal? Com 400 páginas sobre pregação narrativa. Você que quer ser pregador ou pregadora, ou já vai abençoar a sua vida, seu ministério também, né? Revelações originais do Salmo 23, ó, o que falamos aqui sobre o compromisso de Deus com aquele que tem compromisso com ele, aqui, ó. Eu tratei disso nesse livro aqui, também tratei nesse livro aqui, Proteção Divina no Curso da Vida, comentando a luz do hebraico, o Salmo 23 e o 91, totalmente, de modo simples, bonito e bastante completo também, tá? E por fim, né, o nosso livro que dá ensejo às nossas aulas aqui, nessa série, A Lei do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. Tá legal? Faça contato comigo pelo meu WhatsApp, 021 998 58 5402, para eu enviar para você as informações de como adquirir os meus livros e também receber e-books gratuitos, cursos gratuitos em vídeo. Faça contato, vai ser uma benção, tá bom? Vamos orar então? Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós tivemos de estudar a tua palavra mais uma vez. Dá a tua bênção, dá a tua graça para nos ajudar a viver a fé que nós aprendemos hoje. Cuida de cada um de nós, assim pedimos a ti, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos encerrando nosso estudo de hoje. Minha irmã Zilmar, nós vamos orar sim pela Cíntia. Compartilhe com os irmãos também que estejam separando um momento para orar pela Cíntia Guimarães, tá? Carece aí das nossas orações, tá bom? E aqui em casa nós temos orado por ela, seguimos orando por ela, né? Mesmo não fazendo a live propriamente dita, mas nós temos orado por ela, tá bom? Bem como outros pedidos também. E retornaremos, se Deus permitir, na semana que vem com mais um estudo. E semana que vem, sim, teremos a live Manhã com Deus, para honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Semana que vem eu quero ver você de gorrinho de Papai Noel, hein? Rapaz, olha, desafio, hein? Desafio, hein? Isso aí. Amados irmãos, tenham todos um excelente dia, excelente quarta-feira. Deus abençoe vocês, o lar de vocês, a casa de vocês, bem como também a amada igreja de vocês. Tá? Shalom. Shalom a todos.